mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. No WhatsApp, no aplicativo ou na agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. E financiamento garantido para sua empresa, RS Garante. Garante. O programa Temática começou já com entrevista aqui no programa especial, porque nós estamos na Semana Municipal da Adoção. É a segunda edição, né, dessa iniciativa que tem como organizador o Instituto Filhos. Na semana passada até a gente conversou um pouquinho com a Shirley Omizolo sobre o tema de uma forma um pouco mais abrangente, já convidando as pessoas, mas como é muito caro para a sociedade este aprendizado, esse aprofundamento sobre a questão da adoção, ainda tem muitas dúvidas, né? A gente já avançou tanto quando o assunto é informação sobre adoção, mas ao mesmo tempo que avançamos, tem outras iniciativas dentro do mesmo tema que ainda são puro tabu, puro, completo tabu. A gente não sabe, imagina, né? E fica aqui discutindo outras questões que muitas vezes são mito, né? Então, entre aquilo que é mito e aquilo que é verdade, a gente hoje vai aprofundar. Hoje e amanhã, né? 2 dias em que a gente vai dedicar aqui um pouco mais tempo no programa a esse assunto. Hoje nós trouxemos, aliás, ao vivo no estúdio, por isso estamos fazendo live, né? Então, para você que está no rádio, valeu pela companhia, aumenta o som. E para quem quiser assistir com imagens do estúdio, vai lá no facebook.com/Rede Tua Rádio. Já temos ali o Lucas Gustavo dos Reis. O Lucas é psicólogo clínico, né, de profissão, de atividade, e atua como psicólogo social no Instituto Filhos. Oi, Lucas, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado, né, pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre adoção, sobre esses aspectos estigmatizados, assim, né, que as pessoas acabam conhecendo e sabendo mais apenas quando se aproximam, quando chegam nisso, né? Então, é o nosso trabalho também falar sobre isso, levantar essas bandeiras, né? Dialogar sobre o tema, né? Exato. Lucas, antes de mais nada, queria te perguntar o que te levou, né, como profissional, a querer trabalhar no Instituto Filhos, né? Pegar esse gancho da adoção na tua atividade como profissional do comportamento. Essa é uma pergunta interessante que eu venho pensado, né? Assim, eu acho que todo mundo que trabalha na assistência em si não é pelo dinheiro, né? Tem outras coisas, tem outras motivações que são muito mais internas, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, assim, que eu nem sabia nada, assim, sobre adoção, nem nada. E eu falava assim, eu quero trabalhar num orfanato, né? Hoje em dia não se existe mais orfanato, mas eu sempre tive essa necessidade, assim, de querer trabalhar com esse público. O porquê realmente, né, tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha trajetória, mas é algo muito mais interno, assim, né? Não tem uma... Uau, é dinheiro. Não, não é dinheiro. Para trabalhar com a angústia humana, não é dinheiro que pague isso, né? Mas alguma coisa sobre o tema adoção te levou para o Instituto Filhos ou acabou, deu uma coincidência, enfim, acabou parando por lá? É que eu sou membro praticante numa clínica chamada Topos, né, onde eu faço formação em psicanálise, e a Topos, ela divide espaço com o Instituto Filhos, né, inclusive a proximidade física. Isso, a Shirley, ela é amiga da Isabel, que é a diretora da Topos. Então eu sempre estava lá, conversava com as meninas, ficava tomando café com elas, me interessava, né, e daí quando surgiu a oportunidade, eu recebi algumas indicações e fui... Aceitou o desafio. É. Interessante. Foi a proximidade física mesmo, né? Que interessante. Lucas, sobre a questão dos desafios, que é o que a gente vai falar hoje, quais são os desafios da adoção? Eu falei sobre a questão de que avançamos, acho que sim, eu cubro esse tipo de informação, trabalho em rádio há mais de 20 anos, então eu cubro esse tipo de informação, semanas, palestras, encontros, datas especiais, momentos em que acontece algum fato que tem a ver com a adoção, que a imprensa toda direciona o olhar para este assunto, ou um fato muito importante, que necessariamente não seja sobre a adoção, mas que a adoção acaba interagindo. Enfim, estes momentos são momentos em que a gente fica sabendo de coisas. Por exemplo, que existe um cadastro, né, para adoção, que existe uma burocracia para adoção, para quem quer adotar, que existe uma legislação. Então, a gente avançou.
Por outro lado, não avançamos o suficiente. A sociedade, ela demanda muito mais. Então, entre aquilo que é já de conhecimento público e aquilo que as pessoas não fazem ideia, o que é importante no teu entendimento comportamental sobre o assunto a ser dito? Bom, a adoção, ela é muito idealizada, né? Ela é muito estigmatizada, né? É muito comum as pessoas que adotam receberem algumas falas do tipo assim, parabéns, né? Que boa pessoa você é. Nossa, salvou uma criança, salvou uma pessoa. Mas não é sobre isso, né? Adoção não é caridade, né? Que tu vai lá e salva uma criança. Adoção é uma coisa séria, né? Adoção é uma coisa, é um outro modo de ser pai e ser mãe, né? Um outro modo de exercer a parentalidade, né? Não é sobre querer fazer alguma coisa, querer um bem, né? E isso é muito comum, infelizmente. Nas falas dos pretendentes, a gente ouve muito isso, né? Como tu falou, né? Tem toda uma burocracia. Então, para você entrar, né, para a fila da adoção, você tem que ir lá no fórum e levar uma série de documentos e você vai preencher um perfil de crianças, né? E o outro passo, o fórum vai encaminhar para a gente, né, fazer uma preparação. Então, o Instituto Filhos faz uma preparação, um curso, assim, de uma semana desses pretendentes que entram, que querem adotar, né? E nessa semana a gente fala sobre todos os aspectos da adoção. Então, os aspectos jurídicos, os aspectos psicológicos, né? Os aspectos do acolhimento, o que é uma casa-lar, o que é um abrigo. É uma enxurrada de informações, assim, né? Então, nessa semana a gente quebra muito dessas falas, assim, né, para os pretendentes. Ai, tem a questão ali das pessoas que não podem gestar, né, que sempre é atravessada por um luto, né, o luto do filho biológico, né. Então, só entrando, né, nesse meio, só a gente podendo falar sobre isso que a gente consegue quebrar, né. Eu sempre falo assim que a gente que trabalha com isso, a gente tem o dever de dar a informação certa e tudo mais, mas quem passa por isso, né, os pais adotivos, eles muitas vezes têm que erguer essa bandeira, né. A gente tem o nosso grupo lá de pós-adoção e é eles mesmo que coordenam esse grupo como voluntários, né. Nós técnicos estamos lá para ajudar, orientar, mas quem respira isso, quem ergue essa bandeira são os pais adotivos, né, assim. Claro. Lucas, obviamente, a gente se pergunta, né? Estamos todos imersos num mundo que está em perfeita e profunda transformação e a gente nem bem aprendeu algumas respostas, 1000 novas perguntas surgiram. Dentro desse contexto que eu acabei de pontuar, tem coisas que a gente já sabe, por exemplo, que precisamos, quem sabe, desaprender algumas coisas, né, para poder aprender de uma maneira diferente. Não é que aprender só coisas novas, mas aprender sobre as mesmas coisas de uma maneira nova e aí vem a adoção. Nesse sentido, por exemplo, a gente fala de um sistema que se criou para adoção no Brasil, não vou falar do resto do mundo, mas no Brasil, que as pessoas podem, o pretendente, né, ele pode ir lá e escolher um perfil de criança, jovem, que ele quer adotar. E este modelo fez sentido até um tempo. Te pergunto, ainda faz sentido que não se mude esse critério de que haja possibilidade? Porque quando você é pai ou mãe biológico, você não tem escolha. Claro, você sabe que vai nascer um bebê, não vai nascer um adulto, não vai nascer um jovem. Mas você não sabe absolutamente nada daquele bebê. Nada, você não sabe. É uma caixinha de surpresa. Porém, na adoção já é um pouco mais mediado, né? Então, será que o sistema também não está um pouco equivocado? Porque gera uma expectativa nesse pretendente a pai, pretendente a mãe, não gera? Uhum. Eu acho interessante, né, esse assunto, assim, porque até uma faixa etária é um tempo. Depois dessa faixa etária já é outro tempo, né? Então, para você adotar um bebê hoje, é 8 anos, né? No máximo 8 anos. Já temos visto um pouco menos, assim. E existe, né, a opção de Ou escolher. seja, crianças depois de 8 anos têm uma dificuldade maior de serem adotadas. De alguém querer adotá-las, é isso? A partir dos 5 anos, 4 anos ali, já tem Resistência. uma diferença no tempo,
E sim, né, adolescentes e crianças um pouco maiores não tem tanta procura quanto bebês, né? Tá, mas Por isso é um no pouco tempo mais o quê? Eu rápido. não entendi no tempo. Quando você quer dizer assim, tem uma diferença no tempo. No tempo de espera. Ah, entendi. Então, bebês, por exemplo, é até 8 anos. A partir dos 5 anos e meio, Entendi. pode reduzir o tempo, né? Assim, Ok, agora então, eu entendi. isso tem uma diferença, né? Porque tem pessoas que podem ficar 8 anos esperando, como pessoas que podem ficar 1 ano esperando e receber um adolescente ou uma criança de 10 anos, né? Então, isso vai muito do desejo da pessoa, então, Entendi, né? entendi. Uma questão é que a pessoa pode escolher as características, né? É um menino, é uma menina, com doença, sem. Pode escolher a etnia também, né? O que eu tenho é minhas críticas, mas também tem. Cada caso é um caso, né? Cada caso tem que ser visto da mesma maneira, né? Eu já vi, por exemplo, casais falando: ah, não, a gente quer uma criança branca para parecer mais com a gente. Tá, mas daí o que que é isso então? É querer esconder a adoção, né? É uma fantasia dele ser um filho biológico? O que que isso significa, né? Assim como tem casais que falam, ó, a nossa família é uma família extremamente preconceituosa e tudo mais. Talvez essa criança não se sentiria aceita por causa disso, sabe? Então, existem casos e casos, assim, né? Entendi. Dentro dessa perspectiva, como eu falei, né, o mundo está, ao mesmo tempo em que esse sistema ele foi criado para atender uma demanda de um tempo, né, desde quando ele foi criado, e favorecer as pessoas por uma assertividade, né? O objetivo era, não tô questionando que ele não fez sentido, mas hoje a gente percebe que gera bastante dificuldade no pós-adoção. Vou dar um exemplo claro disso. Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso, né? Eles adotaram crianças que são crianças pretas, né? E essas crianças muitas vezes são alvos de... Estou usando um exemplo comum, né? São alvos de críticas e eles, como bons pais, assim como um pai biológico, sai na defesa das suas crias, né? E aí gera uma série de cacofonias sociais, né? Até que ponto poder não escolher mesmo, poder escolher gera ou lidar com essas dificuldades. Não, vamos lidar. É filho adotado mesmo, não deixa de ser filho e acaba que atende também uma demanda de um tempo ou não. Vamos deixar quietinho, a gente já tem outras dificuldades que são as dificuldades de criar. Então não vamos polemizar que outras pessoas, o fator externo, né, interaja, não é teu filho, é teu filho. O que a gente pode tirar deste extrato social que estamos vivendo a partir da psicologia? Que aprendizados podemos ter, Lucas? Eu acho que... Bom, a questão do preconceito, né? A questão dos tabus, tem muitas pessoas que querem adotar que não querem contar para a criança, por exemplo, que ela é adotada, né? E o que tem de bom isso? Ou de ruim? De ruim tem muito, Ah, entendi. né? Assim, da criança não saber da história dela. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai tinha um amigo que o filho dele era adotado, né? Eu tinha acho que uns 5, 6 anos, eu acho. E no carro meu pai me falava assim, ó, lembra que ele é adotado, não pode contar pra ele, né? E eu era uma criança, né? Eu chegava lá, acho que ele tinha uns 18 anos, todo mundo sabia que ele era adotado, menos ele, Puxa. né? Olha que violência isso, assim, então, né? Então, tem muitos pais que também não querem contar, né? Numa fantasia, talvez, de ser um filho biológico, né? Ah, ele vai sofrer, ele vai achar ruim. Não, isso sempre é uma dificuldade do adulto, né? A criança é uma criança, né? Ela vai... Como é que se lida com o preconceito, né? A criança vai lidar com o preconceito conforme o pai vai lidar, né? Se eu tratar como um tabu, a criança vai lidar. Aquilo, né? Faça o que eu digo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não existe. Quem trabalha com criança, né? Quem trabalha com aprendizagem, com desenvolvimento, sabe que não é assim, né? A criança vai fazer o que o adulto fazer. Então, a ideia não, a orientação pela abordagem psicológica trate com a verdade. A verdade. Se é uma criança adotada, lide com isso desde cedo. Sim, Ok. sim. Tanto é que a gente orienta a contar desde sempre, né? A própria Shirley, né? A fundadora do Instituto,
A gente tem um livro, né, do Instituto ali que tem histórias reais de casos aqui de Caxias, tem a perspectiva dos pais, tem a perspectiva dos filhos, né? E ali ela conta até a história da filha dela, que ela contava uma historinha, né, de uma forma muito lúdica, assim, a historinha das corujas, né? E contava, e contava. Essa historinha ela mesma criou e falava de uma adoção, né? E aí, lá pelas tantas, a filha dela fala, olha, essa história é a minha história, né? Então, a história, ela também engata, ela também ajuda a criança, né? Dá recursos à criança para ela conseguir entender as coisas, né? Mas a dificuldade de falar sobre isso é sempre do adulto, né? A criança, bom, tenho duas mães, que legal. Olha, a minha história é diferente de todas aqui. Tenho dois pais, nossa, que legal. Tenho um pai só, sabe? É leve também. Uhum. Quem problematiza é os adultos. Então, se a gente fosse pegar o mesmo exemplo que eu dei, né, ali da família do Gagliasso, né, da Giovanna e do Bruno, com seus filhos, que teriam outros 1000 exemplos, né, mas estou pegando esse que é brasileiro, de poder, imediato, né, visualmente, porque são crianças que a gente percebe que a etnia já é diferente, né, e tratar isso com naturalidade seria o ideal, é isso? O ideal. É o ideal. Vai ter preconceito? Vai ter preconceito por causa da cor, vai ter preconceito. A gente foi, ano passado, na Semana Municipal da Adoção e do Acolhimento, lá em Porto Alegre. E aí, teve uma tarde de depoimentos, além de todas as palestras e tudo mais. E aí eu vi um caso de uma adoção interracial, né? Eram dois pais e a criança era negra. E aí eles, bom, como é que a gente vai lidar com uma criança, né, que tem uma cor diferente, que tem todo um histórico diferente? E aí eles começaram a explicar para a criança, olha, os teus ancestrais, eles eram pessoas muito ricas, muito poderosas, né? Eles eram reis, eram isso, eram aquilo, né? Aí veio a questão da escravidão, né? E daí eles explicaram tudo isso, né? Que ele não podia correr na rua, né? Que podia ser confundido com um bandido. Fizeram toda essa fala muito sensível, assim, né? De uma história que não atravessava eles, né? Mas eles fizeram isso de pesquisar, de estudar e contar a história dele, né? E isso foi muito positivo, assim, para a vinculação, né? Para que eles pudessem se entender como uma família, né? A parentalidade é isso, né? Não é o sangue. Eu já vi, teve uma profissional que a minha colega conversou que ela disse, não, o sangue interessa aos vampiros, né? A gente aqui é de outro viés, é sobre uma outra coisa, né? Interessante. Cheguei a me emocionar, porque é bonito, né? A É história é bonito. muito bonita, né? Lúdica, Sim, poética, né? o lado que a gente ouve, assim, eu acho que eu sou muito privilegiado por isso, assim, porque a gente trabalha com todos os lados. Trabalhamos com os pretendentes, trabalhamos com as crianças e trabalhamos com o pós-adoção, né? Então, a gente consegue ver as famílias acontecendo, né? Outros órgãos da assistência não conseguem. As casas lá, elas só ficam com o lado ruim. A gente consegue ver o lado bom, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, assim, eu lembro que a minha angústia era, nossa, essa criança precisa muito de uma família. Meu Deus, precisa muito, muito, muito. Aí ela ia, daí ufa. Aí vinha outra. Nossa, precisa muito, precisa muito. Aí ia. E sabe, essa angústia, ela nunca para, porque sempre tem, né? Mas a gente consegue ver as famílias acontecendo. Na terça-feira, né, ali na Semana Municipal da Adoção, a gente vai ter uma prova disso. Por isso que sempre quando a gente fala da adoção, a gente mostra os casos que aconteceram, né? Porque tem uma história difícil, tem uma violação de direitos, tem negligência, tem tudo isso, mas tem a parte das famílias acontecendo, assim. Isso é muito... E é emocionante, realmente, assim. Muito emocionante. Lucas, saindo um pouquinho da questão especificamente de um pretendente, né? Pai e mãe, e de uma criança que está disponível para adoção, existe uma criança que não gostaria de se separar dos seus pais. Eu não sei qual que a realidade é, essa é a pergunta, né? Como é a realidade de uma criança ou de um jovem que foi colocado para adoção, né? Porque tem aquela pecha, que eu não sei se é mito, se é verdade, de que por pior que seja teu pai e tua mãe, né? Sim. Por pior que seja teu pai e tua mãe, Sim. tu quer ficar com teu pai e tua mãe. Então, como é que se lida? Como é que essa criança chega, né, naquele lugar, que é o lugar de estar para adoção? Sim. Bom,
a adoção, em hipótese alguma, deveria existir, né? Deveria acontecer, porque a adoção ela é o último caminho, né? Primeiro se tenta a família de origem, segundo se tenta a família extensa, e só por último, né, se tenta uma adoção. Então, essas crianças passaram por uma ruptura, né, de vínculo ali, né? Muitas vezes por violência, normalmente por negligência, né? E violência, abuso, né? Vários desses temas, assim. Então, e realmente, né? A criança, ela nunca quer uma família nova, né? Ela quer ficar lá, porque é aquilo que ela conhece, né? Às vezes, uma coisa difícil da gente entender é que o amor e o ódio, eles podem ter a mesma intensidade, né? A gente pode amar e odiar a mesma pessoa, né? Às vezes na mesma intensidade. Então, ela não quer, né? Mas daí, quando ela chega no acolhimento, né? Ela começa a entender um pouco mais o que é ser cuidada, o que é ser protegida, né? Lá no Instituto, por exemplo, a gente faz um trabalho com as crianças de explicar o que é uma família, de explicar o que é as configurações familiares, né? E ela vai entendendo que ela tem que ser protegida, que ela tem que ser cuidada, né? Que os pais dela não conseguiram dar conta, né? A gente nunca fala assim que tua família é ruim, que não sei o quê. Não, né? Porque isso é uma coisa muito sensível, né? Assim, tu sair da tua família, seja ela o que for, né? É uma coisa muito dura, assim. Então, a gente começa a falar, né, sobre os pais, que a gente conhece pais bem legais, que pessoas que cuidam, que brincam, né? A gente tem vários livrinhos, assim, que falam de uma maneira lúdica, né? Tem um livrinho que a gente trabalha a questão do luto, né? Porque tem que fazer um luto desses pais, que é o livro do adeus, né? Que é a história de um peixinho que perde uma pessoa, enfim, e isso vai acomodando algumas coisas internamente na criança, né? Assim, mas é uma coisa muito difícil de trabalhar, assim, é difícil, inclusive, para os pais adotivos, né? Porque daí os pais adotivos têm que trabalhar também com esse luto, né? É a reparação, assim. Daí muitas vezes as crianças falam, eu quero minha família antiga, eu quero voltar para casa lar, né? E isso também não é uma coisa, um ataque pessoal, né? Isso também é uma forma de elaborar um luto, né? Quando uma pessoa morre, por exemplo, a gente está lá no lugar lá falando, nossa, que pessoa boa ela era, que legal, que às vezes não é, né? Mas é uma forma de elaborar um luto, assim, né? Engrandecer o objeto perdido é elaborar um luto, né? Fazer uma despedida com carinho, né? Isso. Lucas, eu vou te pedir licença um minutinho. A gente vai ter que fazer um intervalo bem rapidinho. Na sequência, a gente volta aqui com o Lucas Gustavo dos Reis. Ele é psicólogo clínico, atua como psicólogo social no Instituto Filhos. E já vou fazer um convite rapidinho aqui para quem tiver oportunidade hoje, né? Se organize. Hoje tem aí, dia 19, ações que transformam vidas, né? Vai ser a apresentação dos projetos desenvolvidos pelas entidades que atuam no cuidado da criança e do adolescente. Vai ser na Câmara de Vereadores. Lembra o horário, Lucas? Das 7 às 10. Das 19 às 22, tá? Então, logo mais à noitinha já fica o convite. Faça o intervalo bem rapidinho e na sequência a gente já está de volta. Tua rádio. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a hora? 9h43. Cimex transforma 2025, 22 de maio, no UX Teatro. E a temperatura? 16 graus. Você está online? Há quanto tempo? Atividades como jogos de azar e compras online podem se tornar compulsões, afetando negativamente as finanças e os relacionamentos. O fácil acesso a cassinos e lojas virtuais pode ser uma armadilha para pessoas suscetíveis ao vício em jogos e compras compulsivas. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. O
governo federal, sempre caminhando junto com os gaúchos na reconstrução do Rio Grande. O governo federal suspendeu 23 bilhões de reais da dívida estadual e investiu 112 bilhões na recuperação de pontes, estradas, Transurb, Aeroporto Salgado Filho, no apoio aos produtores rurais, às empresas e às famílias que perderam tudo. E sabe o que isso quer dizer? Uma esperança pra gente seguir em frente, né? Governo federal, junto por um Rio Grande melhor para todos. Brasil, união e reconstrução. Tudo que a vida tem de melhor tem aqui na Lojas Colombo. Tem momentos pra compartilhar, motivos pra você voltar e a gente comemorar de novo. Tudo que a vida tem de melhor tem aqui na Lojas Colombo. Há 65 anos. Tudo que a vida tem de melhor tem na Lojas Colombo. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. A Ótica Martinato tem mais de 100 anos de ótimo atendimento e qualidade em seus produtos e serviços. Ainda oferece laboratório próprio, uma ampla variedade de marcas e modelos em armações e óculos de sol. E ainda, as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou no prazo no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. Caxias mais iluminada e segura. O novo sistema de iluminação de LED está 70% concluído. Os pedidos de troca de lâmpadas, que eram 5.000, estão quase zerados. Implantado há 1 ano, cercamento eletrônico com 400 câmeras e uma moderna central de monitoramento já reduziu em mais de 50% o roubo de carros e assaltos na cidade. Caxias mais iluminada, Caxias mais segura. Prefeitura de Caxias do Sul, superando desafios, construindo o futuro. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 9h47, de volta com o programa Temática de hoje. Nós estamos aqui nessa primeira hora do programa tratando sobre a questão da adoção. Estamos em plena realização da Semana Municipal da Adoção. Aqui no estúdio eu recebo o Lucas Gustavo dos Reis. Ele é psicólogo clínico de atuação, né, de formação, de atividade profissional, e atua como psicólogo social no Instituto Filhos, que é o organizador, né, da Semana Municipal da Adoção. Já convidei para hoje, então, logo mais às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Tem aí o início do ciclo de palestras, que é Ações que Transformam Vidas, então hoje, e amanhã Realidades da Adoção. O que a gente fez? A gente trouxe as realidades da adoção hoje aqui para o programa para instigar, né? Então as pessoas ficam convidadas. Lucas, a gente estava falando sobre o que é mito, o que é verdade, os desafios, né, da questão da adoção. E, obviamente, eu não posso me furtar de te perguntar que nós temos digamos assim, algumas faltas de entendimento sobre o assunto, e é isso que eu quero que você nos ajude. Por exemplo, qual o lugar daquele, entre aspas, pai e mãe de pet, que a gente costuma dizer, né, eu sou pai de pet, sou mãe de pet, com o que é realmente um conceito de pai e mãe, né? Talvez a gente esteja usando a mesma palavra para coisas diferentes, talvez estejamos usando a mesma palavra para coisas que são semelhantes. Queria te perguntar sobre isso, né? Porque gera uma polêmica. E o pai e mãe de bebê reborn, por exemplo, né? Que é a polêmica do momento, né? Então, existem diferenças? A gente deveria categorizar, ou pai e mãe é pai e mãe? Eu acho que existem diferentes formas, né, de ser pai e mãe, e isso é
construído, né? Constituído, assim, à medida que tu conhece a criança também, né? Porque a adoção permite que tu seja pai e mãe de um adolescente ou de uma criança maior, né? E isso é uma coisa que os pais biológicos não enfrentam, né? Assim como tem aproximações entre os pais biológicos e os pais adotivos, né? As crianças adotivas apresentam coisas, por exemplo, que as crianças biológicas não apresentam, né? É muito comum, assim, que as crianças adotivas, elas tragam uns testes, vamos dizer assim, né? No sentido de que eu vou testar essa pessoa aqui para ver se ela vai bancar. Eu vou testar essa pessoa aqui para ver se ela não vai me abandonar igual todas as outras fizeram na minha história, né? E aí tem o caso que também a gente pode falar, que é as devoluções, que existe, né? Então, eu acho que existem diferenças, né? Tem um psicanalista famoso chamado Winnicott, que ele fala que os pais adotivos, eles são pais, mas eles também são pais terapeutas, no sentido de que tem que fazer esse acolhimento, tem que fazer essa reparação, né? Tem que ser um pai com um limite amoroso, vamos dizer assim, né? Não é que não tem que dar limite, não é que a criança é uma coitadinha, porque tem isso também, né? Ah, coitadinho, queridinho. Não, precisa de limite, precisa de bordas, né? Precisa saber o que pode e o que não pode. Então, tem isso, assim, né? Tem umas diferenças. A questão do bebê reborn ali, né? Eu não sei, assim, não sei. Tem muitos estudos ainda, né? A psicologia até já está se posicionando, né? Para ver se é transtorno, se é o quê. Então, enfim, ainda não tem subsídio teórico para se aprofundar nisso, né? Assim. Mas com certeza é diferente de pai de pet, né? Inclusive eu já vi um caso assim de dois pais, dois pretendentes assim falarem que eles iam ou eles iam adotar uma criança ou um pet, assim. Então isso deu um estranhamento, assim, e depois teve alguns desdobramentos que não foram muito positivos para eles, assim, né? Entendi. Então, dá para dizer que são categorias diferentes, coisas diferentes. Não sei se a palavra é categoria, mas são coisas diferentes. Uhum. São coisas diferentes. E, inclusive, a gente fala de pai e mãe do coração. Tá correta essa nomenclatura ainda? Quando a gente fala de adotivos? Porque era uma nomenclatura que a gente usava, né? Uhum. Eu sou pai ou mãe do coração. Uhum. Como é que é o nome certo hoje? As pessoas usam ainda pai do coração, mãe do coração. Eu não aconselho a usar essa palavra, né? Porque para criança me parece uma coisa muito abstrata, assim, né? O que é pai do coração? O que é pai da barriga, né? Assim, pais adotivos, né? Uhum. Pais adotivos é o termo que é usado, assim. Ok. Sobre outros desafios, eu perguntei alguns que são os mais polêmicos e o mais do senso comum, mas você que está lá no dia a dia trabalhando, que dúvidas, que desafios são esses que vocês talvez tenham que fazer mediação como psicólogos sociais? Olha, uma coisa que a gente luta e vai lutar sempre, é por isso que a gente estuda, trabalha e se esforça tanto, é para que não aconteça as devoluções, né? Inclusive a gente está vendo outros projetos, né, para trabalhar mais com os pretendentes, né? Porque quem devolve é eles. Então, as crianças que chegam no acolhimento, elas chegam atravessadas por várias histórias, né? Muitas vezes uma questão social, cultural, política, econômica, né? Tudo isso influencia para uma criança chegar no acolhimento, né? Isso significa que vários outros órgãos falharam para não conseguir dar assistência para essa família, né? Então, muitas vezes por violência, por saúde mental, por tráfico, por muitas coisas, né? Mas daí, quando é os pretendentes, né, que devolvem, daí é o quê, né? Qual que é a justificativa? E tem um percentual já catalogado, uma média de devoluções? Em número, eu não sei te dizer, né? Mas acontece bastante, infelizmente. Né? Assim, não deveria acontecer nenhum, Não né? deveria acontecer, não deveria acontecer nenhum. Eu lembro de um caso que aconteceu recentemente.
acho que é o Paraná, foi Paraná, eu acho que o casal adotou 3 irmãos e eles devolveram, né, tiveram que pagar uma multa de 50 mil. E aí, como justificativa, eles falaram brigas, mau comportamento, né? E as crianças não demonstravam gratidão pela adoção, né? Então, tu vê, quando vem a palavra gratidão, né, significa que eles adotaram esperando alguma coisa, né? E isso é uma caridade, né? Isso não é uma questão de parentalidade, não é uma questão de ser pai e ser mãe. Isso é uma outra questão, né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar com os pretendentes, a gente deixa bem claro que as motivações têm que ser essas, né? Eu falei antes, né, a questão da infertilidade, que carrega a questão de um luto. Muitas vezes as pessoas querem substituir um aborto, por exemplo, né? Botar o filho adotivo ali, né? Eu lembro de um caso que a gente acompanhou que a pessoa tinha perdido ela tinha perdido um bebê e ela acabou perdendo o útero dela junto, né? E isso motivou ela a ir para adoção, né? E a gente salientou muito bem, assim, a questão dela poder ver isso, poder tratar isso, poder fazer esse luto e que a criança adotiva que viesse tivesse o próprio lugar dela, né? E não o lugar desse bebê que morreu, assim. Porque isso é comum, assim, né? A gente ouve histórias muito semelhantes a essa. Para fechar, assim, rapidamente, tem 1 minutinho e meio, Lucas, mas eu queria te perguntar sobre essa questão de adotar mais de uma criança. Você falou da questão dos irmãos. A gente sabe que muitas crianças que estão em adoção, elas têm irmãos. Como é que como o Instituto Filhos trabalha essa questão? Porque às vezes não é nem só por levar mais de uma criança. Às vezes a pessoa não tem tempo, condições financeiras, estrutura, né, para cuidar de mais de um. Como é que fica isso? Então, a ideia sempre é nunca separar os irmãos, né? Às vezes por uma questão de demanda, por uma questão... Cada caso é avaliado conforme, né? Então, às vezes, as crianças, elas têm que ser separadas por uma questão de demandas, né? De possibilidades de adoção. Às vezes, um é maior, um é muito menor, né? A chance do menor ir seria mais rápido. Então, tudo isso é avaliado, né? Junto à rede, junto às casas, junto ao judiciário, né? Quais seriam as melhores... os melhores caminhos, assim, né? A gente faz reuniões sempre conversando, contribuindo, né? Assim. Mas sempre são desafios, né? Assim, para os pais, principalmente, 2, 3 irmãos, né? Mas tem casos lindos, assim, a gente acompanhou uma família, 3 irmãos indo para Goiás, assim, eles faziam chamadas 3 vezes na semana, né? E daí depois eles vieram de carro de Goiás, ficaram 2 semanas aqui, deu tudo certo, eles levaram os 3. Então, tem histórias muito boas, assim, muito de sucesso, de um trabalho em rede, de um trabalho muito consolidado, assim, né? Perfeito. Lucas, obrigada, viu, pela tua presença aqui. Para quem quer precisar, então, o Instituto Filhos tem este apoio também psicológico? Sim. É bom saber. Inclusive, jurídico, tudo. Além do Lucas, tem outros profissionais da psicologia que trabalham lá também. Obrigada, Lucas, por se dispor vir aqui, viu? Muito obrigado. Gente, eu preciso encerrar o programa, mas esse conteúdo ele fica armazenado disponível